interessante essa discussão hoje, dia 11 de agosto, né? Dia do advogado. Gravamos inclusive com a Neucina, falamos do Pendura, enfim, porque na sexta-feira, ou seja, 3 dias atrás, 3 dias atrás, nós tivemos o lançamento do GPT-5, versão 5 do chat GPT, com muitos elogios, etc. Mas hoje, inclusive o Pedro Doria relata isso na CBN, hoje de manhã escutei, há um questionamento interessante com relação ao 5, dizendo que ele ficou mais simples, que as respostas estão mais resumidas, que tem menos profundidade. E logo no lançamento na sexta-feira, a discussão era outra, ele está acertando mais, etc. Me chamou a atenção essa questão. E ele deu uma possível justificativa, a questão da sustentabilidade também, que é um outro ponto, além da questão econômica, que eles estão resumindo, porque a conta de energia está muito grande e não se consegue hoje monetizar e a conta não consegue fechar. Segundo, né, o Pedro Doria aí, trazendo isso na coluna dele da CBN. Mas eu trouxe esse ponto para, né, a gente discutir aqui. Estamos falando da Amazônia, aqui, da sua solução latino-americana, de algumas previsões, de alguns desafios, né, de algumas oportunidades também, de muitas melhorias. Mas, Nelson, é uma coisa que oscila demais. Então, eu lembro do 3. O 3 veio, depois veio o 3.5, veio o 4 não era tão bom, depois aumenta a alucinação, diminui, você ajusta aqui, mexe ali, enfim, etc. É questão do viés, todos esses debates. E agora no 5, sexta-feira era uma coisa, agora a gente tem essa outra discussão dessa simplificação. E eu tenho aquele questionamento que eu coloco aqui, que olha, inteligência artificial ela não é inteligente na acepção literal da palavra. Inteligência ela é orgânica, ela é humana, ela é nossa. Uhum. O aprendizado, inclusive, é diferente. E nosso aqui, que a gente discute muito isso, nosso receio, é que as pessoas fiquem viciadas nisso. Dito isso tudo, nós queremos saber de você. Traz pra gente aqui algumas hipóteses, né, alguns pensamentos, alguns contextos. O que a IA vai trazer para nós, para a humanidade aqui nos próximos, não vou falar anos, mas dias, né, meses, enfim. O que você espera? O que você está ouvindo, né? Conta para nós aqui. Eu acho que eu estou ouvindo algumas coisas e a gente está participando, está tendo a oportunidade de estar participando e ajudando a liderar em alguns aspectos essa evolução, né? A primeira coisa que eu acredito é que, e aí vamos separar um pouquinho do que é o B2B e o que é o B2C ou B2B2C, né? Então, mas antes, a importância de ter modelos que não sejam só americanos ou europeus. O Renato acabou de falar em relação a que tal mais simples e tudo mais. Dos objetivos nossos com o lançamento de toda a família Amazônia, hoje a gente tem mais de 17 modelos, é que ele trouxesse... Imagina que cada vez mais a gente vai estar com a IA presente nas nossas vidas, a gente vai aprender por meio da IA muita coisa. E na época, hoje não é exatamente isso, mas na época quando eu fiz a pergunta para o primeiro chat GPT, eu perguntei quem inventou o avião. E não foi mencionado o Santos Dumont. Só que a gente aprende na escola, né, que o Santos Dumont é um... tem o Irmãos Wright? Tem, mas aí tem uma lógica diferente, mas não foi inventado. E aí a gente discutindo assim, imagina que a IA vai estar cada vez mais presente, a gente vai aprender sobre nossa cultura, sobre a nossa história, sobre a nossa língua, sobre o que é ser brasileiro, o que é ser latino-americano, muito por meio desses modelos. Só que se eu não for, ou não desenvolver um modelo que seja brasileiro, significa que eu vou aprender sobre a história do meu próprio país, sobre a ótica de quem desenvolveu o modelo dos Estados Unidos, da Europa. E isso tem a ver com identidade de ser, de razão de ser nossa. Então e a gente se viu na oportunidade e quase que no dever, já que a gente tinha a capacidade de fazer algo que fosse em prol do nosso próprio país. E a gente enxerga isso, inclusive, em países da América Latina, quando a gente compartilha essa informação, eles falam, cara, isso aqui me traz um senso de pertencimento. Você sabe o que é ser latino, você sabe o que pertence a isso. O que a gente acredita? Então, primeiro a gente acredita que, você falou, vamos começar a questão da sustentabilidade. Sim, energia e recursos humanos vão ser dois dos grandes ativos / problemas que podem gerar para o crescimento ou impedir esse crescimento massivo da inteligência artificial. O Brasil, nesse caso, se souber usar muito bem e aproveitar muito bem, é um país que está muito bem posicionado pela
sua capacidade energética, de escalar isso mais com energia sustentável. E o Brasil tem uma oportunidade ali para crescer. O segundo aspecto é que eu acredito muito que os países vão cada vez mais se preocupar com a sua independência tecnológica. Porque se você tem uma inteligência artificial que ela vai estar em cada um dos sistemas, e você acaba sendo refém dessa tecnologia. Se você passa a ter uma solução que, ao desligar um botão, ela de um dia para o outro, ela deixa de existir, deixa de oferecer aquele serviço como modelo, você fica refém disso. E significa que se eu estou usando um serviço de utilidade pública e eu brigo com um país, e esse país decide cortar isso, mas é iniciativa privada. Pode acontecer. Ou aumenta preço, ou faz alguma coisa, você fica refém. Então, soberania passou a ser uma discussão muito presente hoje em todos os fóruns globais, ao mesmo tempo com a segurança de dados. Você não admitir e você não ser naive, você não ser inocente de imaginar que, não, eu estou subindo uma informação no GPT-5, essa informação está ficando dentro do meu computador. Não, ela não está ficando dentro do seu computador. Só que quando a gente está falando de segurança nacional, quando a gente está falando de processos jurídicos, a gente está falando de tudo que faz o nosso país crescer, tanto na iniciativa pública quanto privada, eu quero deixar todos esses dados saindo da fronteira brasileira, eu quero deixar que isso saia do meu data center. Então, essa é uma discussão que a gente entende que cada vez mais vai aumentar e a gente está entendendo isso porque, desde março para cá, eu fui abordado por 14 países preocupados com isso, só em relação a gente, de como é que a Wide Labs pode oferecer a replicação de soberania de inteligência artificial para o meu país. Então, isso mostra uma preocupação grande. Ao mesmo tempo, a gente entende... Aí eu falei um pouco de setor público, e foi uma brincadeira que eu fiz. A gente tem como cliente o Ministério Público do Rio Grande do Sul, e a gente teve a honra de apresentar no maior evento da NVIDIA que existe do mundo, que é em São José, na sede deles em março, o case do Ministério Público como o case mais relevante do setor público global. E eu fiz uma brincadeira eu falei, olha, quem aqui é da Suécia, esses países ali do norte, assim, não é para vocês essa mensagem, que o setor público de vocês está bem zeradinho. Mas para todo mundo que tem o seu setor público ineficiente ou longe da capacidade plena, a gente entende que a inteligência artificial ela pode ter um papel, se bem utilizada, absurdamente positivo. Porque eu vou gerar eficiência em algo que hoje é ineficiente, porque eu não tenho gente suficiente, eu não tenho mão de obra, eu não tenho processos relevantes que dão conta disso. E a gente tem diversos exemplos que hoje a gente já está trabalhando, que eles geram um impacto de tempo, um impacto de recursos e um aumento da produtividade e da eficiência. Então, isso é um impacto gigantesco. Ao mesmo tempo, a gente tem do outro lado, as pessoas ficando preguiçosas, deixando de pensar e delegando todo o raciocínio, toda coisa, fazendo uma pergunta para receber aquilo de mão beijada. Então, a gente vai ter que balancear muito isso porque o Renato foi muito esperto ou inteligente em relação à pergunta. A gente não está falando de uma mudança que vai acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos. O mundo que a gente está discutindo hoje já vai estar diferente em dezembro, gente. Assim, real. Março do ano que vem vai ter mais mudança. Só o que a gente, como empresinha pequenininha, está fazendo, e os projetos, eu tenho 49 projetos para entregar a nível governo até o final do ano. Todos eles têm um impacto significativo no cidadão. Fora outras coisas. Imagina o que essas big techs estão fazendo. A gente já vai ter muitas mudanças. E a gente não pode imaginar que eu só vou entrar na maré. Então, um conselho que eu dou para as pessoas não é que a IA é passageiro, ela está passando por aqui, ela vai sumir. A melhor forma da gente compreender um pouco mais também é estudar. É se preparar, não ter medo da IA. Por bem e por mal, a gente tem que ter respeito. A gente tem que ter responsabilidade de uso, desde um gestor, de um executivo, mas a gente tem que buscar informação, aprender a se inteirar em relação a isso. Consciência, né?